O que você acredita sobre dinheiro está decidindo o seu destino agora mesmo. Essa frase pode soar pesada, mas é a pura verdade. Porque no fim das contas, não é só o salário, não é só o governo, não é só a economia. O que molda a sua vida financeira são as crenças que vivem dentro da sua mente, muitas vezes instaladas desde a infância, sem que você tivesse chance de questionar. Talvez isso soe familiar para você. O salário cai na conta e parece que já tem destino marcado. Primeiro, o aluguel, que muitas vezes consome quase metade do que você ganha. Depois, contas de água, luz, transporte, mercado. Quando sobra algo, se é que sobra, é tão pouco que até comprar uma roupa nova vira um luxo. E lazer. Para muita gente, ir a um restaurante, fazer uma viagem ou até levar os filhos ao cinema se tornou uma ideia distante, quase inacessível. É por isso que tantos brasileiros vivem com a sensação de que estão apenas sobrevivendo. Trabalham o dia inteiro, chegam em casa exaustos e ainda assim não conseguem ver progresso. É como se corressem sem sair do lugar. Essa frustração cresce quando você olha ao redor e vê pessoas prosperando, comprando carro zero, trocando de celular, mudando de casa, vivendo uma realidade que parece impossível para você. E a pergunta surge: por que com eles dá certo e comigo nunca? Essa pergunta é dolorosa porque toca no fundo da alma. Gera sentimentos de injustiça, de incapacidade, até de vergonha. Quantas vezes você já quis dar algo melhor para sua família, mas precisou dizer: não dá agora? Quantas vezes adiou sonhos porque acreditou que eram grandes demais para a sua condição? Isso cria um peso invisível que acompanha cada passo, como se a vida fosse só pagar contas e esperar pelo próximo mês. Mas aqui está o ponto crucial. Não é você que é incapaz. Não é que você não tenha talento ou valor. O que está acontecendo é que você foi condicionado desde cedo a acreditar em frases que prendem a mente na escassez. Frases como: dinheiro é difícil, quem nasce pobre, morre pobre. Dinheiro é sujo. No Brasil só prospera quem faz coisa errada. Essas ideias foram repetidas tantas vezes que acabaram se tornando parte da sua identidade. E a neurociência já mostrou que tudo aquilo que repetimos com emoção e frequência se torna programa no subconsciente. É como um software que roda em segundo plano, influenciando cada escolha, cada reação, cada decisão financeira que você toma. Por isso, mesmo que você tente economizar, trabalhar mais ou mudar de emprego, se o programa interno continua o mesmo, os resultados acabam voltando para o mesmo ponto. É como tentar encher um balde furado. Você pode se esforçar, correr, carregar água o dia inteiro, mas nunca vai ver o balde cheio. Esse é o efeito de uma mente programada para a escassez. Você luta, se esforça, sua, mas não avança. E culturalmente, esse programa é reforçado a cada dia. Basta olhar em volta, na TV, no rádio, nas conversas da rua, no ônibus, as pessoas repetem: a vida é dura mesmo. A gente trabalha só para pagar as contas. Dinheiro só traz problema. Essa mentalidade se espalha como uma corrente invisível que prende não só indivíduos, mas toda uma sociedade. Mas existe uma verdade libertadora: nada disso é culpa sua. Você não escolheu nascer ouvindo que dinheiro era escasso, que riqueza era privilégio de poucos. Você não decidiu carregar essas crenças. Elas foram plantadas em você. Mas agora que você tem consciência disso, pode escolher algo diferente. Bob Proctor dizia que a mente humana funciona como um termostato. Você pode até melhorar temporariamente sua situação, receber um bônus, ganhar um pouco mais, quitar uma dívida. Mas se o termostato interno está regulado para a escassez, em pouco tempo tudo volta ao mesmo padrão. É por isso que tantas pessoas vivem no sobe e desce. Melhoram um pouco, depois caem. Avançam alguns passos,
depois voltam para o mesmo lugar. Mas aqui está a boa notícia. Programas podem ser reescritos. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de criar novos caminhos, novas conexões, em qualquer momento da vida. Isso significa que não importa se você tem 25, 45 ou 65 anos. Sempre é possível reprogramar. Sempre é possível ajustar o termostato interno. Sempre é possível começar uma nova fase. E este pode ser exatamente o primeiro dia da melhor fase da sua vida. Não porque de repente a economia vai melhorar ou porque um milagre financeiro vai cair no seu colo, mas porque você pode decidir, aqui e agora, começar a reprogramar sua mente. E para que isso aconteça, precisamos de um primeiro passo. Bob Proctor ensinava que a transformação começa quando você declara uma nova identidade. Porque enquanto você continuar dizendo, um dia vou prosperar, a prosperidade ficará sempre no futuro. É quando você diz, eu sou próspero agora, que o subconsciente recebe uma ordem clara. Mas antes de mergulhar em técnicas e exercícios, precisamos selar esse compromisso. Porque sem compromisso, a mente volta para o piloto automático. E é por isso que eu quero te convidar agora a um gesto simples, mas poderoso. Escreva nos comentários, eu estou pronto para receber. Não é apenas uma frase digitada, é um ato simbólico. É você dizendo para si mesmo e para o universo que está aberto a começar uma nova fase. É como plantar a primeira semente de uma colheita futura. Talvez você pense, mas isso é simples demais para mudar minha vida. E é justamente aí que mora o poder. Pequenos gestos, repetidos com consciência, criam grandes transformações. O que parece pouco hoje, daqui a meses, pode ser o ponto de virada. E se você está ouvindo essas palavras agora, não é por acaso. Existe uma razão para essa mensagem ter chegado até você neste momento. Talvez porque sua alma esteja cansada de repetir os mesmos padrões. Talvez porque você já sinta lá no fundo que merece mais do que apenas sobreviver. Esse incômodo, essa inquietação, essa vontade de mudar já são sinais de que você está pronto, porque ninguém busca esse tipo de mensagem por acaso. Só chega até aqui quem já está em processo de despertar. Então respire fundo, permita-se sentir a energia dessa nova escolha. Imagine por um instante como seria a sua vida sem o peso das dívidas, sem o medo do aluguel, sem a vergonha de não poder se dar ao direito de um lazer simples. Imagine como seria viver com leveza, com confiança, com abundância. Essa vida não é um sonho distante, ela começa aqui, agora, com a decisão de mudar o programa interno. E esse pode ser exatamente o primeiro dia da melhor fase da sua vida. Se no primeiro momento você percebeu que a escassez não está apenas no salário ou na economia, mas no programa mental que vem sendo repetido por anos, agora é hora de dar um passo a mais. Porque a verdade é que você não precisa esperar que o mundo mude lá fora para começar a prosperar aqui dentro. A mudança acontece quando você decide ajustar a frequência da sua mente. Bob Proctor costumava dizer: o dinheiro não é atraído pelo esforço físico, mas pela energia mental que você carrega. Isso não significa que você não precisa trabalhar. Significa que o trabalho sem consciência é apenas esforço, enquanto o trabalho com a mente alinhada se torna criação. Pense em duas pessoas que vivem a mesma realidade. Ambas trabalham no mesmo lugar, têm o mesmo salário, enfrentam a mesma rotina, mas uma vive reclamando: aqui nunca vai dar em nada, ninguém valoriza o que eu faço, só trabalho para pagar conta. Já a outra, apesar das dificuldades, decide usar a mente de forma diferente. Ela se abre para aprender, observa como pode melhorar, começa a trazer ideias simples para o trabalho. Aos poucos, o chefe percebe, colegas respeitam e oportunidades surgem. O mesmo salário, a mesma empresa, mas resultados completamente diferentes.
O que mudou? A frequência mental. Talvez você também já tenha visto isso. Duas pessoas vendendo o mesmo produto na mesma rua. Um vendedor passa o dia reclamando da crise, olhando para o celular, esperando que alguém apareça. O outro decora a barraca com cores vivas, faz promoções criativas, chama os clientes no bom humor. O produto é o mesmo, mas quem atrai mais vendas? Quem vibra diferente? Porque dinheiro não vai para quem apenas precisa, mas para quem gera energia criativa. E isso não acontece apenas no comércio ou no trabalho, acontece em todas as áreas da vida. Quantas vezes você já acreditou que merecia algo, uma promoção, um aumento, até mesmo a atenção de alguém, mas viu isso ir para outra pessoa? Isso dói, porque parece injusto. Você pensa, mas eu me esforço tanto, eu merecia mais. E de repente, vê outra pessoa recebendo aquilo que você queria. O que acontece é que o universo não responde ao que você acha que merece. Ele responde ao que você transmite. Muitas vezes, aquela pessoa que aparentemente não se esforçou tanto, simplesmente estava numa frequência diferente, aberta para receber. E você, mesmo com mais esforço, vibrava na frustração, na dúvida, no medo, e essa frequência bloqueia. Bob Proctor explicava que prosperidade não é sorte, é percepção. É como se existissem ondas de rádio passando pelo ar. Todas estão disponíveis, mas só houve quem sintoniza na estação certa. Oportunidades estão ao redor de todos nós, mas só enxerga quem ajusta a mente para a abundância. E é aqui que entra a prática, porque não adianta apenas entender. É preciso viver isso no dia a dia. Por isso, quero te conduzir agora a alguns exercícios que podem mudar a sua energia imediatamente. Primeiro, feche os olhos por um instante e respire fundo. Inspire lentamente, sinta o ar entrando e solte devagar. Agora, imagine que cada respiração está limpando os pensamentos de escassez que você carregou até hoje. Visualize como se uma poeira antiga estivesse saindo, dando espaço para algo novo. Segundo, declare em voz alta, mesmo que seja baixinho se não quiser que ninguém ouça. Eu sou merecedor da prosperidade agora. Repita mais uma vez, com mais firmeza. Eu sou merecedor da prosperidade agora. Quando você fala em voz alta, você não está apenas dizendo palavras. Você está dando uma ordem para o subconsciente. É como reprogramar um software. Terceiro, pegue um papel ou imagine 3 frases de escassez que você já repetiu na vida. Pode ser: dinheiro não dá para nada. Nunca sobra nada. Eu não nasci para ser rico. Agora troque cada uma por uma versão de poder. O dinheiro flui para mim de forma criativa. Sempre encontro maneiras de prosperar. Eu sou digno de abundância. Essa simples troca já muda a forma como a sua mente enxerga a realidade. E para que isso não pareça apenas teoria, vou te contar uma história real. Ana, uma mulher simples, vivia cheia de dívidas. Trabalhava o dia inteiro em pé. Chegava em casa cansada e mal conseguia pagar o aluguel. Acreditava que prosperidade não era para ela, porque desde criança ouvia que dinheiro é difícil e que a vida é só trabalhar e pagar conta. Até que um dia, desesperada, decidiu tentar algo diferente. Começou a repetir frases de abundância, mesmo sem acreditar muito. Visualizava-se em paz, sem dívidas, vivendo com dignidade. No início parecia ridículo, mas aos poucos algo começou a mudar dentro dela. O medo deu espaço para a confiança, e quando a confiança cresceu, novas oportunidades surgiram. Clientes inesperados, uma renda extra, portas que antes pareciam fechadas. Em poucos meses, Ana quitou as dívidas e começou a construir algo novo. Essa história não é mágica, não é coincidência, é lei. Porque a mente, quando sintonizada na frequência da abundância,
Começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis, e a ciência confirma isso. A neuroplasticidade mostra que quando você repete novos pensamentos com emoção, seu cérebro cria novas conexões. Aos poucos, pensar de forma próspera deixa de ser esforço e se torna natural. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, difícil, depois automático. O que Bob Proctor nos ensinou é que essa transição não depende da sorte, nem do governo, nem de milagres externos. Depende de uma decisão interna, de escolher todos os dias pensar certo, sentir certo e agir certo. E talvez você esteja pensando, mas e se eu não conseguir manter isso? Essa dúvida é normal, porque o velho programa vai resistir. Ele vai tentar te puxar de volta para frases de escassez, para hábitos antigos. Mas é justamente por isso que precisamos da repetição. Quanto mais você treina, mais natural se torna. Até que um dia você percebe que aquela frase antiga, dinheiro não dá para nada, já não faz sentido. O novo padrão tomou conta. E esse é o verdadeiro poder da transformação. Não é um salto repentino, mas uma mudança consistente, um passo após o outro, até que a sua vida externa comece a refletir a nova programação interna. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta a energia dessa nova identidade. Você não é mais alguém preso ao programa da escassez. Você é alguém que decidiu ajustar sua frequência, alguém que escolheu estar pronto para receber. E a partir daqui, tudo começa a mudar. Você já percebeu que tudo começa na mente. Já entendeu que a escassez não é destino, mas programa. Já viu que é possível reprogramar, mesmo depois de anos carregando as mesmas frases. Agora a pergunta é: como transformar isso em prática diária? Como garantir que essa decisão não seja apenas um momento de inspiração passageira, mas o início real da melhor fase da sua vida? Bob Proctor sempre dizia: a transformação não acontece em grandes saltos, mas em pequenos hábitos repetidos todos os dias. E é exatamente isso que eu quero propor a você agora. Um compromisso. Não comigo, não com este vídeo, mas com você mesmo. Pense em como a maioria das pessoas vive. Elas acordam já preocupadas, passam o dia reclamando, vão dormir exaustas e no dia seguinte repetem tudo igual. Esse ciclo não muda porque ninguém para inserir algo novo. Mas quando você cria um ritual, mesmo simples, você abre uma brecha no programa antigo e começa a instalar um novo padrão. E aqui está o desafio. Durante 21 dias consecutivos, faça 3 coisas simples. A primeira, você já deu início agora. Escrever frases de poder como "eu estou pronto para receber" ou "eu sou próspero agora". Isso não é só comentário, é treinamento mental. Cada vez que você escreve, reforça para a sua mente a nova identidade. A segunda é a repetição diária. Reserve apenas 1 minuto de manhã para se olhar no espelho e afirmar: "Eu sou merecedor da prosperidade. Eu sou capaz. Eu aceito a abundância agora". Não importa se parece estranho no começo. A estranheza é prova de que você está quebrando o padrão antigo. E a terceira é criar o que chamo de diário da prosperidade. Antes de dormir, anote 3 sinais, por menores que sejam, de que a vida está respondendo a você. Pode ser alguém que te ofereceu ajuda, uma ideia que surgiu, um pagamento inesperado, até mesmo uma sensação de paz no meio do caos. Esses sinais são provas de que a nova frequência já começou a se manifestar. E quanto mais você registra, mais a mente aprende a enxergar o positivo em vez de reforçar o negativo. Você pode estar se perguntando: mas será que algo tão simples pode realmente mudar minha vida? E a resposta é: observe os resultados de quem já aplicou.
Pessoas comuns, brasileiras como você, que viviam no sufoco, com dívidas, sem esperança, e decidiram se comprometer com essa prática. Um exemplo é o de Marcos, que trabalhava em um supermercado ganhando pouco, sem folga, e sentia que a vida inteira seria só aquilo. Ele começou a repetir afirmações e registrar pequenos sinais no diário. No início não via nada mudar, mas em poucas semanas uma ideia surgiu: criar pequenas cestas personalizadas com produtos do próprio mercado e oferecer aos clientes. Essa simples atitude chamou a atenção do chefe. Pouco tempo depois, ele recebeu uma promoção. E de lá para cá, a vida financeira dele nunca mais foi a mesma. Outro exemplo é o de Clara, endividada até o pescoço, sem saber como sair da situação. Ela decidiu aplicar os 21 dias, mesmo descrente. Registrava no diário até as menores vitórias. Hoje consegui pagar uma conta atrasada. Hoje consegui vender uma peça que não usava mais. Essa atenção às pequenas conquistas mudou a energia dela. Em poucos meses, conseguiu organizar as finanças, quitar dívidas e até guardar dinheiro. Histórias como essas não são milagres. São resultados de uma mente que muda o foco da escassez para a abundância. O universo responde a isso porque, ao mudar a vibração interna, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. E aqui está o detalhe mais poderoso. Não importa o tamanho do seu problema hoje. Dívidas, aluguel atrasado, salário apertado, sonhos engavetados, nada disso define seu futuro. O que define é a identidade que você decide assumir daqui para frente. Se você continuar repetindo, não dá, não sobra, é impossível, então sua mente continuará criando provas de que isso é verdade. Mas se começar a repetir, eu aceito a abundância, eu sou próspero agora, eu sou merecedor, sua mente começará a trabalhar a seu favor. Pequenas mudanças externas vão surgir. Pequenos sinais vão aparecer. E quando você perceber, estará vivendo uma realidade diferente. Bob Proctor dizia que prosperidade não é algo que você alcança, é algo que você sintoniza. É como se já estivesse no ar, disponível para todos. O que muda é a frequência, e agora você já sabe como ajustar a sua. Então, feche os olhos por um instante e imagine. Imagine sua vida daqui a 1 ano, se você começar hoje esse compromisso. Imagine-se pagando o aluguel sem medo, comprando roupas sem culpa, levando sua família para um lazer simples, sem sentir que está sacrificando algo. Imagine a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que está construindo, pouco a pouco, a vida que deseja. Essa cena não é fantasia. Ela já existe em potencial. E começa com a decisão que você pode tomar hoje. Respire fundo. Sinta dentro de você essa energia e declare em silêncio ou em voz alta: esse é o primeiro dia da melhor fase da minha vida. Porque, de fato, é. Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa o passado. Não importa os erros. Não importam as dívidas. O que importa é o que você decide acreditar agora. E quando você muda por dentro, tudo começa a mudar por fora. A abundância já é sua. Receba. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe nos comentários. Eu aceito a abundância. Sua palavra pode inspirar outras pessoas que hoje estão vivendo na mesma luta. E se quiser apoiar para que essa mensagem alcance cada vez mais brasileiros, você pode clicar no botão Valeu Demais ou até se tornar membro aqui do canal Energia e Sabedoria. Juntos criamos uma corrente de transformação e consciência.